Olá, eu sou a Michele, sou docente do Centro Formador da Cruz Vermelha. E eu sou a Ana Luísa, colega da Michele aqui na Cruz Vermelha, também professora. E hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre suporte básico de vida para pacientes em parada cardiorrespiratória. Nós vamos focar no suporte básico do paciente adulto nesse momento. E nós temos três principais objetivos com essa aula. O primeiro deles é trazer para vocês como reconhecer uma parada cardiorrespiratória, identificar os primeiros sinais. O segundo objetivo é conhecer o que é um suporte básico de alta qualidade. E o terceiro, aprender a fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e a manusear o desfibrilador externo automático. Esses são os nossos objetivos, então, de hoje. Bom, é importante frisar que essa videoaula ela foi elaborada de acordo com as diretrizes 2015 da American Heart Association e que a nossa socorrista Michele ela não vai utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas de procedimento, por exemplo, porque ela vai demonstrar aqui as etapas de ressuscitação cardiopulmonar e para facilitar o aprendizado, então nós não vamos utilizar EPIs. Tá? Então essa videoaula ela tem um caráter muito importante, uma relevância também para todas as pessoas, para aqueles que já são profissionais da área, para as pessoas leigas, porque toda pessoa treinada e capacitada, ela é capaz de fazer um suporte básico de vida de alta qualidade. O que é o suporte básico de vida de alta qualidade para pacientes em parada cardiorrespiratória? São ações organizadas, sistemáticas que vão fazer com que o paciente tenha o retorno da circulação espontânea e com a função neurológica intacta, porque esse é o principal intuito dessa ação sistemática, não só que o paciente retorne de uma parada cardiorrespiratória, mas que ele retorne sem sequelas, com a sua capacidade neurológica preservada. E para isso existem uma série de passos que nós já vamos falar adiante sobre cada um deles. Tá? Isso é importante porque muitas pessoas se deparam com um cenário de emergência e não sabem o que fazer. E os primeiros 30 segundos no atendimento, no reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória, eles são imprescindíveis para o sucesso desse atendimento. E o suporte básico de vida, ele não é básico porque ele é simples ou porque ele é menos importante. Ele é chamado de básico porque ele é a base do atendimento de uma parada cardiorrespiratória e o suporte avançado de vida cardiovascular depende de um suporte básico de alta qualidade. Tá? Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre como identificar uma parada cardiorrespiratória, que inclusive é um dos nossos objetivos dessa aula. Então são três os sinais de uma parada cardiorrespiratória. O paciente ele não vai apresentar resposta a um estímulo verbal, ou seja, ele estará inconsciente, ele não vai responder, ele não vai apresentar movimentação ou elevação do tórax, então significa que ele não estará respirando, ou ele estará com uma respiração agônica, também chamada de gasping. Tá? Outro sinal que ele apresentará é ausência de pulso em grande artéria, que a gente fala do pulso carotídeo. Então, quais são os três sinais? O paciente não responde, não respira e não tem pulso. Por que é importante saber isso? Porque uma pessoa ela pode perder a consciência na sua frente e você vai começar a fazer compressão torácica. E você precisa entender que pode ser que essa pessoa esteja num quadro de uma pressão baixa, um quadro de hipoglicemia, né? Então a gente precisa fazer essas ações sistematizadas para identificar essa PCR. E as etapas do suporte básico de vida vêm organizar esse atendimento, organizar a identificação desses três sinais e das ações. Então o suporte básico de vida, ele nos capacita a avaliar e a intervir. Avaliar e intervir. Bom, o suporte básico de vida cardiovascular, ele é dividido em 4 etapas. Na primeira delas, a gente vai avaliar se o paciente responde e respira, na segunda, chamar ajuda, na terceira, checar o pulso e iniciar as manobras de RCP e na quarta, desfibrilação precoce. Então, nesse momento, nós vamos explicar de uma maneira detalhada cada uma dessas 4 etapas. Bom, na primeira etapa, a primeira coisa a ser feita é verificar se o paciente responde. Então, Michele vai demonstrar como que a gente faz essa avaliação. Senhor, você consegue me ouvir? Senhor?
Nesse caso, o paciente não responde. Imediatamente, ela vai expor o tórax do paciente, buscando a presença ou não da respiração. Ela vai observar por um período de 5 a 10 segundos se ocorre a elevação do tórax. E é importante que isso seja feito num período entre 5 e 10 segundos, nem menos do que isso, nem mais do que isso. Fica uma dica para fazer essa avaliação dos segundos, uma dica prática, porque as pessoas às vezes têm a tendência de fazerem assim, né, Michele? Chega, observa, 1 segundo e não está respirando. Tá? Então a dica é fazer mentalmente a contagem dos segundos assim: 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, e aí observando, que é uma forma de eu garantir fazer esses 5 a 10 segundos de avaliação. Tá? Bom, nesse caso o paciente não respira, então o que a Michele constatou nesse momento é que ele não responde e ele não respira. Nesse momento ela já precisa chamar ajuda para que o atendimento seja eficaz. Então a segunda etapa do suporte básico de vida é chamar ajuda. E essa ajuda tem que ser solicitada de uma maneira eficiente, ou seja, eu preciso emitir a mensagem para uma pessoa. Não é ao vento, não é gritando, eu preciso direcionar uma ordem para alguém. Qual é essa ordem? Eu preciso do serviço médico de emergência, avise que o paciente está sem respirar, sem responder e eu preciso de um DEA. Então a Michele, nesse momento, vai fazer essa solicitação. Por favor, um DEA, solicite serviço de emergência. O paciente ele está inconsciente e está apresentando ausência de frequência respiratória. Muito bem. A terceira etapa, aliás, é realizar então a checagem do pulso, porque nesse momento ela já sabe que o paciente está numa parada respiratória. Então ela vai checar o pulso carotídeo, o pulso numa grande artéria. A gente tem a cartilagem tireoide e é só escorregar a mão aqui onde a gente tem uma depressão, a polpa digital do dedo indicador e médio e comprimir. Essa análise também tem que ser feita num período de 5 a 10 segundos. 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. O paciente não tem pulso, então nós constatamos os 3 sinais: ele não responde, ele não respira, ele não tem pulso. Imediatamente vamos iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, que significa fazer 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Sempre vamos iniciar o atendimento, a RCP, pelas compressões torácicas. Porque o que é importante? Que o paciente tenha circulação, perfusão cerebral. Por isso nós vamos iniciar com as compressões. Qual é o local adequado de posicionamento? Então, o socorrista sempre tem que estar num nível superior à vítima. O posicionamento das mãos é sempre no centro do osso externo, no terço médio do osso externo. Uma forma de identificar esse local é identificar o apêndice xifoide, 2 centímetros acima do apêndice xifoide, e posicionar a região hipotenar das mãos, de uma das mãos, e colocar a outra mão por cima. E é importante fazer então essas 30 compressões de forma eficaz, compressões de alta qualidade. O que são compressões de alta qualidade? Ela está comprimindo com força, deprimindo 6 centímetros do tórax dessa vítima. Ela está comprimindo com rapidez, ou seja, a gente precisa de 100 a 120 compressões por minuto. Uma forma de fazer com que isso aconteça é contar e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, colocar a letra E entre os números para dar uma cadência. Outra forma que a gente identifica que uma compressão é de alta qualidade é permitir o retorno total do tórax. Por quê? A gente está simulando o coração. Então o coração ele faz sístole e diástole. Quando você permite o retorno total do tórax, você permite que o coração se encha de sangue e quando ela comprimir esse sangue vai fazer a perfusão cerebral. Então, para uma compressão de alta qualidade é imprescindível permitir o retorno total do tórax dessa forma. Permite, aprofunda 6 centímetros, permite o retorno total. E numa cadência de 100 a 120 compressões por minuto.
Outro critério importante é não interromper essas compressões, ou se precisar interromper para fazer ventilação, para fazer a desfibrilação, não pode exceder 10 segundos. Os socorristas também têm que ser alternados a cada 2 minutos, porque as pessoas ficam cansadas, né, socorrista Michele, de fazer. São 5 ciclos de compressão e ventilação, tá? Então é importante que os socorristas se alternem a cada 2 minutos e também para fazer a reavaliação do pulso. Nesse momento, a Michele também vai demonstrar como fazer então as ventilações com o sistema boca-máscara. Tá? Então ela vai posicionar, formar um C na fossa nasal, vedando essa máscara. Com o polegar, ela vai fazer uma manobra de inclinação da cabeça e elevação do mento. Por que inclinação da cabeça e elevação do mento? Para fazer com que a via aérea superior seja liberada para a passagem do ar. Quando o paciente está inconsciente, essa musculatura das vias aéreas superiores, ela tem um relaxamento e a língua e a epiglote acabam obstruindo essa via aérea. Com essa manobra, ela vai conseguir ventilar e erguer a língua para permitir a passagem do ar. E aí ela vai fazer 2 ventilações. É importante que nesse momento ela observe se o tórax se eleva. Cada ventilação vai durar 1 segundo. Então, nesse momento, essa terceira etapa consiste em identificar se o paciente tem pulso, fazer as compressões, 30 compressões para 2 ventilações. Tá? Bom, a quarta etapa é a desfibrilação precoce. Então, assim que o desfibrilador externo automático chegar no cenário, o paciente tem que ser posicionado e desfibrilado. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui nós temos um desfibrilador externo automático. Qualquer pessoa treinada pode manusear esse dispositivo, tanto os profissionais da saúde como leigos. Tá? Inclusive no metrô existe o DEA, né, em vários lugares que tem muitas pessoas. Então, o desfibrilador externo automático, ele vai desfibrilar esse coração, ele vai chocar esse coração, por quê? Muitas modalidades de parada, na verdade, a grande maioria delas são causadas por 2 tipos de arritmias, algumas causas levam esses 2 tipos de arritmia, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Uma vez que o aparelho descarrega uma carga em joules, ele vai fazer com que a atividade elétrica no coração pare, para que esse coração tente reorganizar o ritmo. Então, assim, o que é importante? Que muitas pessoas acham que o choque é que vai fazer com que o coração volte a bater. Não é isso. O choque, ele vai fazer com que o coração procure retomar um ritmo espontâneo. Então, é muito importante que depois do choque, imediatamente se inicie as compressões torácicas, ok? Ninguém vai ver pulso, vai dar choque, vai ver pulso. Não, vai chocar e imediatamente, em seguida, iniciar as compressões torácicas. O DEA, ele é muito simples de ser utilizado. Ao ligar o aparelho, ele já vai recomendando o que deve ser feito, ligar, colocar as pás. Tem alguns aparelhos que você precisa apertar o botão para ele ligar, outros, quando você abre o estojo, ele já liga automaticamente. Então, a primeira pá, a gente vai posicionar do lado direito do osso externo, logo abaixo da clavícula, e a pá do lado esquerdo, na linha do mamilo, abaixo da axila. Isso vai formar uma derivação e o choque ele vai ser descarregado nessa direção, pegando todo esse diâmetro do coração. Tá? Bom, é importante frisar o seguinte, que o DEA, ele vai fazer essa avaliação de ritmo e recomendar ou não o choque. Uma vez o choque recomendado, ele vai avisar que é necessário retomar as compressões e essas compressões vão ser feitas 30 compressões para 2 ventilações, sendo que serão realizados 5 ciclos de 30 para 2, para só então fazer a reavaliação do pulso. Então, a reavaliação do pulso, avaliar se a circulação espontânea retornou, é somente a cada 5 ciclos ou 2 minutos. Então, só relembrando, primeira etapa, verificar se a vítima responde, checar a respiração. Segunda, chamar ajuda.
Terceira, verificar o pulso e iniciar a RCP. E quarta, desfibrilação precoce. Então, nesse momento, a Michele vai fazer todo esse atendimento do suporte de vida cardiovascular numa vítima em parada cardiorrespiratória. Senhor, está me ouvindo? Senhor, você consegue me ouvir? Por favor, solicite serviço de emergência SAMU 92. Solicito DEA, o paciente ele está inconsciente e apresentando ausência dos movimentos respiratórios. Acabou. Trinta. Reforçar que depois que o DEA descarregar o primeiro choque, ele vai recomendar que sejam feitas 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, para só aí ser feita a reavaliação do retorno da circulação espontânea, né? Então vai ser feita a pausa para reavaliar, mas isso só é feito a cada 2 minutos ou 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. Outra coisa que nós achamos também importante trazer para vocês é o seguinte, que muitas vezes num cenário você não vai ter disponível a máscara e você também não terá disponível um DEA. Então, o importante é que sejam feitas as compressões de alta qualidade e que elas sejam feitas de forma ininterrupta até a chegada do serviço médico de emergência. Pessoal, muito obrigada, nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. E nós estamos aqui também aguardando sugestões, vocês podem fazer os comentários dos próximos temas, daquilo que nós podemos fazer aí de outras videoaulas. Muito obrigada! Obrigada!